Na escuridão das ruas de São Paulo, um endereço em especial guarda um dos mistérios mais perturbadores da cidade. Rua Cuba, número 50. Uma casa comum por fora, mas que abriga segredos sombrios. Em 1988, um crime brutal sacudiu o país. E desde então, a residência tornou-se palco de especulações, teorias e medo. Quem passa pelo local sente um arrepio, como se as paredes da casa ainda ecoassem os gritos da noite fatídica. Nesse cenário, um detetive experiente, mas profundamente marcado por investigações passadas, é designado para o caso. Ele não sabe. Mas essa será uma investigação diferente de tudo o que já enfrentou. Ao cruzar o portão, ele sente algo. Uma presença quase palpável. Ele está prestes a encarar não apenas um crime, mas uma série de mistérios que desafiarão sua sanidade. O detetive Marcelo Lima, um homem de meia idade, com um olhar cansado e marcas de casos antigos, foi o primeiro a entrar na cena. Ao cruzar o portão enferrujado da casa na Rua Cuba, sentiu um arrepio gelado na espinha. Uma sensação que ele normalmente associava a algo mais do que uma simples investigação. Na sala, colocados no chão, corpos estavam dispostos de forma estranhamente organizada, como se houvesse um significado oculto naquele posicionamento. A cena era caótica, mas ao mesmo tempo carregava uma frieza planejada, quase ritualística. Enquanto observava os detalhes perturbadores, o silêncio ao redor parecia crescer, tornando a atmosfera pesada e claustrofóbica. Marcelo sentiu uma presença, algo invisível, que o fazia questionar se estavam realmente sozinhos ali. Havia uma pergunta que o atormentava desde o início. Quem poderia ter cometido um crime tão brutal sem deixar praticamente nenhuma pista? O detetive Marcelo começou a inspecionar a casa. Mas, conforme avançava pelos cômodos, algo nele mudava. Era como se o ambiente estivesse drenando suas forças, tornando seus passos mais pesados e sua mente mais nebulosa. As janelas da casa pareciam mais escuras do que deveriam, e a luz do final da tarde não penetrava ali, criando sombras profundas nas paredes e cantos. Marcelo sentia como se a própria casa estivesse observando cada movimento seu. Ao encontrar os pertences pessoais das vítimas, notou objetos dispostos de maneira estranha, relógios parados no mesmo horário, fotos de família danificadas e um cheiro indescritível que parecia vir das paredes. Enquanto examinava cada detalhe, sentia algo ao seu redor, uma presença inexplicável. Estaria ele enlouquecendo? Ou havia realmente algo mais naquela casa? Algo que guardava segredos sobre aquela tragédia não resolvida. Durante sua investigação, Marcelo encontrou um velho diário escondido sob uma tábua solta no chão do quarto principal. As páginas, amareladas pelo tempo, contavam a rotina e os segredos da família que ali vivia. À medida que folheava, percebeu que os relatos finais mostravam sinais de desespero, como se a família estivesse sendo observada e aterrorizada nos dias que antecederam o crime. Descrições de passos no corredor à noite, de vozes sussurradas no escuro, de uma figura que aparecia às vezes no espelho, mas nunca estava lá quando alguém olhava diretamente. Marcelo leu um trecho que o fez hesitar. Sinto que estamos sendo vigiados. Algo está aqui conosco. Está cada vez mais próximo. As palavras ressoavam em sua mente, intensificando a sensação de que ele também não estava sozinho. O que teria acontecido nos dias finais daquela família? E o que mais esse diário
ainda revelaria. Ao entrevistar os vizinhos, Marcelo percebeu que a Rua Cuba guardava um pacto silencioso de medo. Muitos evitavam falar sobre o que tinham visto ou ouvido nos dias que antecederam o crime. No entanto, um vizinho idoso, com olhos inquietos, concordou em relatar algo que o assombrava até hoje. Ele descreveu uma figura alta e encapuzada, que rondava a casa tarde da noite. Algumas vezes, ele ouvia murmúrios indistintos que pareciam sair das janelas da casa, mesmo quando todos deveriam estar dormindo. Outra vizinha mencionou ter visto luzes que piscavam no interior da casa, como se alguém acendesse e apagasse velas ao longo da madrugada. Era como se houvesse uma espécie de ritual acontecendo lá dentro, disse ela com um tremor na voz. Marcelo começava a juntar os relatos, tentando entender se essas aparições poderiam estar relacionadas ao crime, ou se aquilo era apenas o começo de algo ainda mais obscuro. Decidido a voltar a casa para buscar novos indícios, Marcelo notou algo que não havia visto antes. Marcas finas, quase imperceptíveis, nas paredes dos corredores. Eram arranhões profundos, dispostos em padrões estranhos, que percorriam as paredes da sala até os quartos. Ao tocar as marcas, sentiu uma energia gelada percorrer seu corpo. Não eram marcas comuns, pareciam desenhadas com uma precisão perturbadora, como se simbolizassem algo ancestral ou proibido. Investigando mais a fundo, ele encontrou sinais semelhantes no chão, como se alguém tivesse arrastado objetos pesados repetidamente, formando círculos perfeitos. Marcelo lembrou-se das palavras dos vizinhos sobre rituais e começou a se perguntar: quem ou o que estaria por trás dessas inscrições? A casa parecia viva, e cada novo detalhe descoberto o fazia questionar se algum tipo de força sombria não teria sido desencadeada naquela noite fatídica. Marcelo decidiu passar uma noite na casa, na esperança de desvendar o que as vítimas teriam experimentado. À meia-noite, quando o silêncio absoluto tomava conta do lugar, ele começou a ouvir sons vagos, como sussurros vindos dos corredores. As vozes pareciam misturar lamentos e murmúrios de dor, tornando-se cada vez mais intensas. Marcelo tentou focar, distinguindo palavras, mas era como se algo tentasse se comunicar sem ser compreendido. No amanhecer, Marcelo estava exausto, mas determinado a revelar a verdade. Após horas de vigilância, ele encontrou algo inacreditável. Um compartimento secreto atrás de uma parede falsa no sótão. Dentro havia uma caixa antiga, coberta por camadas de poeira e marcas de umidade. Ao abri-la, o detetive encontrou uma série de objetos estranhos: velas, cordas e um amuleto de aparência macabra. Era evidente que aquilo não se tratava de um simples crime, mas de algo que envolvia práticas esotéricas. De repente, uma presença o envolveu com uma força indescritível. O ar ficou denso e pesado, e Marcelo, incapaz de se mover, ouviu uma voz baixa sussurrando: Você está mais perto do que pensa. A revelação final veio de forma aterradora. A verdade sobre aquele crime não era apenas humana, mas algo que transcendeu a morte. O mal, aparentemente, nunca deixara a casa e nunca o deixaria.